Bem-vindos ao nosso canal Lu Cardio Eco. Meu nome é Luciane Martins, sou médica cardiologista e iremos dar hoje continuidade aos assuntos anteriores, ou seja, o autismo. Comunicação diagnóstica e amparo familiar. O estabelecimento de um vínculo entre o paciente, a família e o pediatra é muito importante. No momento da revelação diagnóstica, visto que a qualidade das informações pode repercutir positivamente na forma com que os familiares enfrentam o problema, encorajando-os a relacionar questionamento e a participar das tomadas de decisão quanto ao tratamento. Uma ferramenta importante da qual o pediatra pode lançar mão é o kit dos 100 primeiros dias, disponível em vários sites. Esse documento oferece às famílias informações necessárias a partir do diagnóstico para que possam se apropriar do conhecimento sobre autismo e ter uma forma de esclarecimento para a maioria das dúvidas do dia a dia, que não consegue ser esgotadas durante a consulta. As famílias também poderão possuir ferramentas de apoio, que disponibiliza vários manuais para serem utilizados, como estratégia para conduzir o sono, o uso do banheiro, cuidado com os dentes, orientação para inclusão escolar e outras informações. O diagnóstico deve ser mais precoce possível, fornecendo suporte emocional à criança e familiares. A intervenção precoce. O tratamento padrão ouro para o autismo é a intervenção precoce, que deve ser iniciada tão logo haja suspeita ou imediatamente após o diagnóstico por uma equipe interdisciplinar. Consiste em um conjunto de modalidades terapêuticas que visam aumentar o potencial de desenvolvimento social e da comunicação da criança, proteger o funcionamento intelectual reduzindo danos, melhorar a qualidade de vida e dirigir competências para autonomia, além de diminuir as angústias da família e os gastos com terapias sem bases de evidência científica. Cada criança com autismo apresenta necessidades individuais que estão de acordo com a sua funcionalidade, sua dinâmica familiar e a quantidade de recursos que a comunidade oferece e, portanto, necessitam de uma avaliação terapêutica personalizada que permita o estabelecimento de um plano individualizado de intervenção. Outras estratégias podem envolver o recurso de um acompanhamento terapêutico e aparelhos de alta tecnologia, incluindo jogos aplicativos de desenvolvimento, especialmente para o desenvolvimento de habilidades comunicativas. O tratamento deve envolver a equipe de saúde, a equipe pedagoga e a família. Equipe interdisciplinar. Os principais pilares são a família, a equipe de educação e de saúde para a condução adequada das crianças com autismo, com o objetivo de aprendizado e modificações comportamentais trabalhadas por equipes interdisciplinares, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, fisioterapeutas, educadores físicos. O pediatra tem um papel importante no encaminhamento e na articulação desses profissionais, que deverão recorrer a modelos terapêuticos interdisciplinares, tomar decisões e trabalhar em conjunto com a participação da família para promover o desenvolvimento da criança com autismo. Sempre baseado na tríade clínica de dificuldades, interação comunicativa e comportamentos repetitivos e interesses restritos. Os pais também devem ser capacitados por esses profissionais para trabalhar com as crianças no âmbito domiciliar. Pesquisas recentes
confirmam que familiares que recebem tratamento comportamental baseado no autismo tiveram resultados significativos melhores nos mais variados contextos. Intervenções dietéticas. Um aspecto bem conhecido em pacientes com autismo são alterações no hábito alimentar, sendo descritas desde aversão, seletividade até recusa total de determinado alimento e comportamentos obsessivos disfuncionais, além de efeitos adversos de alguns medicamentos, como redução de apetite. Existem também associações frequentes, até 91% de sintomas gastrointestinais, como constipação, diarreia, distensão gasosa e dor abdominal. Prevalência elevada de manifestações alérgicas, respiratórias ou alimentares e autoimune em pacientes com autismo também foram descritas. No entanto, muitas pesquisas foram descritas sobre a eficácia da manipulação dietética como tratamento adicional não farmacológico com exclusão de glúten e dieta oligogênica, fornecendo resultados conflitantes, inconclusivos ou efeitos clínicos modestos. As evidências que dão suporte a uma dieta sem glúten ou caseína são controversas, no embasamento na literatura que justifique restrições alimentares para os pacientes com autismo, pois tais dietas expõem os pacientes a outros prejuízos nutricionais que podem comprometer seu neurodesenvolvimento. Além disso, as restrições alimentares podem associar a rejeição social e a dificuldade na socialização e interação, com potencial efeitos adversos para o paciente. Dessa forma, os pacientes com autismo só devem ser submetidos a dietas de exclusão caso haja diagnóstico confirmado de doença celíaca, intolerância ao glúten, não celíaca, alergias medicamentosas ou algum tipo de intolerância ou hipersensibilidade a alimentos. É de grande relevância a avaliação formal da deficiência da macro e microalimentação, através do diário nutricional e de exames complementares, de quando necessário, e sua reposição, a fim de garantir o crescimento e desenvolvimento satisfatório. Tratamento medicamentoso. O pediatra é a figura principal com atuação potencial decisiva para dar início ao processo terapêutico do paciente com autismo. Geralmente, o paciente com autismo demanda de tratamento psicofarmacológico para controle de sintomas associados do quadro, quando esses interferem negativamente na sua qualidade de vida. Quando necessário, restringe um pequeno grupo que manifesta comportamentos como irritabilidade, impulsividade, agitação, auto- ou heteroagressividade e destrutividade. Merece atenção também as comorbidades, como ansiedade, depressão, transtorno obsessivo-possessivo, transtorno de deficiência de atenção, hiperatividade, epilepsia e transtorno do sono. Procure o médico para melhor aconselhamento medicamentoso. Tratamentos alternativos. Abordagens alternativas com complementadores são frequentemente adotadas pelas famílias, apesar da falta de apoio empírico. Embora algumas dessas abordagens tenham promessas teóricas e mereçam pesquisas adicionais, por exemplo, o ácido graxo com ômega 3, dietas específicas com probióticos, outros são potenciais prejudiciais, como por exemplo a quelação, ou simplesmente caras e não são eficazes, secretina e a ocitocina. Cabe ao pediatra alertar os familiares sobre os transtornos que possuem e que não possuem comprovação científica. O adolescente com transtorno do espectro do autismo.
A puberdade acompanha a adolescência e precede a juventude. As mudanças físicas da puberdade e a aquisição de caracteres sexuais primitivos, secundários, o crescimento transforma o corpo infantil no corpo adulto. A adolescência é uma delicada transição entre a infância e a idade adulta. A busca da autonomia em relação aos pais, a inserção em novos grupos sociais e a construção de parcerias amorosas representam um desafio. Nessas perspectivas, o adolescente com autismo se depara com uma série de questões que, por vezes, com o tratamento, se reduzirão ao longo da vida. O estágio em que o prejuízo funcional fica evidente irá variar de acordo com as características de indivíduo e seu ambiente. A forma que a adolescência irá se manifestar deverá ser avaliada na particularidade de cada caso, pois as manifestações do transtorno variam dependendo da gravidade da condição do autista. Prognóstico e considerações finais. Segundo a literatura, o autismo não tem cura. Entretanto, as descobertas da neurociência e as terapias de intervenção precoce podem apresentar resultados e ganhos significativos no desenvolvimento neuropsicomotor das crianças. Quanto mais precoce a detecção de alterações no autismo, maior a capacidade de organização neural, através da neuroplasticidade e potencial de mielinização cerebral. Uma vez que, nos primeiros anos de vida, que a formação sináptica apresenta maior velocidade e resultado satisfatório. Além disso, a estimulação precoce aproveita o período sensitivo determinado pelas janelas de oportunidade do cérebro da criança. Conclui-se que, de forma precoce e intensiva, é possível formar as redes neurais que servirão de base de arquitetura cerebral da criança, moldando a tendência genética através da genética, com resultados de indivíduos mais capacitados, com seu potencial máximo aproveitado e com qualidade de vida. O início do convívio do diagnóstico de autismo na família gera múltiplas necessidades, como assistência médica adequada e interdisciplinar, busca de apoio social, como inserção em grupos de apoio para os pais, acesso a atividades de lazer e entretenimento e crianças religiosas. A literatura demonstra a sobrecarga emocional dos pais como um dos principais desafios encontrados por famílias com crianças com autismo. Os principais fatores responsáveis pela sobrecarga emocional aumentada dos pais dessas crianças foram classificadas com 6 características a seguir. Postergação diagnóstica. A falta de capacidade dos profissionais e do uso de instrumentos adequados por parte dos pediatras na puericultura das crianças é um fator relacionado à postergação diagnóstica. Além do prejuízo no resultado da reabilitação da criança, é um fator de estresse para os parentes e cuidadores e induz sentimentos de impotência e desesperança por parte dos pais. Dificuldade de lidar com o diagnóstico e com os sintomas. O diagnóstico de autismo desencadeia sentimentos de culpa e a angústia dos pais. Deficiente acesso ao serviço de saúde e apoio social. A escassez de serviços especializados e de qualidade gera aumento do estresse e a diminuição da qualidade de vida dos cuidadores de crianças com autismo. Escassez de atividades de lazer e educacionais adequadas para as crianças com autismo. Fator comprometedor da qualidade de vida e da reabilitação da criança e dos responsáveis pela criança, que se tornam os principais provedores de educação e relação social dos filhos. A situação financeira. Diante da demanda de reabilitação interdisciplinar, observa-se o enfrentamento de maiores jornadas de trabalho pelos pais
ao mesmo tempo em que é demandado maior presença em tempo à qualidade com seus filhos, fatores fundamentais para o desenvolvimento da criança com autismo. Muitas mães renunciam à carreira profissional para cuidar do filho, o que ocasiona redução de sua contribuição financeira para o lar e desorganiza a estrutura familiar. Preocupação com o futuro. Os pais e familiares apresentam preocupação com o futuro dessas crianças, devido à limitação para a independência e o sustento próprio. Quanto mais precoce o diagnóstico e o plano terapêutico são estabelecidos, mais confortáveis as famílias se sentem. No que se refere aos profissionais de saúde, são necessárias permanentes sensibilizações, preparações e atualizações de pediatras, médicos de família e comunidades e dos demais profissionais de saúde sobre o tema.